Olá, queridos amados irmãos, que a paz e a alegria do Senhor restada esteja em vossos corações, sejam todos muito bem-vindos e que bom poder nos encontrar mais uma vez em torno desse nosso canal para juntos então deixar-nos iluminar pela Palavra de Deus. Chegamos hoje a esse sábado, dia 7 de abril de 2018, onde a liturgia nos propõe para a reflexão o Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículos de 9 a 15, que vai nos narrar o seguinte: Ressuscitado na madrugada do primeiro dia, depois do sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, de quem tinha expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar o fato aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e choravam. Quando ouviram que ele estava vivo e tinha sido visto por ela, não acreditaram. Depois disso, Jesus apareceu a 2 deles sobre outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles contavam aos outros também, não acreditaram nesses 2. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos, enquanto estava comendo. Ele os criticou pela falta de fé e pela dureza do coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai a boa nova a toda a criatura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos e irmãs, estamos então aí celebrando o tempo santo da ressurreição. E é interessante nós então percebermos que a ressurreição não é algo fácil assim de você então compreender. Nós vemos principalmente na postura dos discípulos, e o evangelho que nós acabamos de ouvir então nos narra justamente nessa afirmativa. Mas é interessante porque esse apêndice aqui do Evangelho de São Marcos, ele vai dizer para nós que no primeiro dia da semana, depois então do sábado, Jesus aparece primeiro a Maria Madalena. E esse primeiro dia da semana, sabemos muito bem que é o tempo da nova criação. Porque em Jesus, então, se dá o homem e a mulher nova. É Jesus que faz novas todas as coisas. Então, o homem novo, Jesus veio então inaugurar, através da sua ressurreição. E ele aparece a Maria Madalena, aquela que então não ficou paralisada diante da dor do sofrimento, preferiu não ficar chorando com os outros discípulos, mas foi em busca de resposta. E é o amor então que leva Maria Madalena a ir até o sepulcro logo de madrugada. E ali então ela faz o encontro com o ressuscitado. E Jesus logo lhe incumbe da missão de poder então anunciar aos discípulos que ele vive, que ele ressuscitou. Mas Maria Madalena então não foi bem sucedida nessa sua missão, porque os discípulos não acreditaram. Preferiram ficar no seu choro, preferiram ficar ali na sua agonia, na sua angústia, sem poder buscar resposta. E ali então descreve o Evangelho que mais adiante Jesus aparece também aos outros 2, e é claro aqui narra para nós os discípulos de Emaús, que estão também cabisbaixo, caminhando, chorando, desanimado, mas Jesus se coloca a caminhar com eles e vai iluminando a vida deles, tanto que ao poder passar da Sagrada Escritura, em todas as passagens que dizia que o Filho do Homem deve morrer, sofrer, mas que vai ressuscitar, o coração deles queimava, ardia. E chegando lá naquele povoado, Jesus então, depois deles insistirem para poder entrar, ficar com eles, ele então senta na mesa, parte o pão, e ali então os olhos deles se abrem, e eles enxergam o ressuscitado. E aí nós podemos perceber que a partilha, ou seja, quando nós então nos colocamos a viver a solidariedade, a fraternidade, nós conseguimos enxergar, encontrar o ressuscitado. Agora, quando nós fechamos nosso coração ao egoísmo, ao individualismo e tantos outros ismos, nós não conseguimos enxergar e fazer a experiência, o encontro com o Cristo ressuscitado. E ali então esses 2 vão logo a Jerusalém também anunciar, mas os discípulos também não acreditaram. E enfim, Jesus então
aparece no meio dos discípulos e questiona a incredulidade deles. Por que tanta dúvida? Por que tanta incerteza? Isso também se faz pertinente para os nossos dias de hoje, essa mesma pergunta. Diante da dor, do sofrimento, por que a dúvida? Por que a incredulidade? Na perda do ente querido? Por que duvidar da ressurreição? E assim, meus queridos amados irmãos, os discípulos se alegram por ver o Senhor, e nós também podemos fazer essa mesma experiência, enxergando Jesus nos nossos irmãos menos favorecidos, nos nossos irmãos que estão à margem da sociedade. É neles que nós vamos então poder encontrar esse Deus vivo e presente e que está no meio de nós. A primeira leitura de hoje, nós temos então aí o livro dos Atos Apóstolos, capítulo 4, versículo de 13 a 21, onde as autoridades religiosas, elas então se surpreendem com a coragem de Pedro e João e percebem toda a sabedoria que lhes fora instruída, embora sejam pessoas sem formação, pessoas que não foram estudadas, pessoas que então não tiveram a oportunidade de estudar na escola dos fariseus, os melhores da época, e se questionam de onde vem essa sabedoria. E essa sabedoria nós sabemos muito bem de onde vem. É o Espírito Santo agindo em cada um de nós que nos abrimos à ação redentora, salvadora desse nosso Deus de amor. E assim então, eles ficam preocupados, ora, agora, diante do milagre que realizaram, a cura daquele coxo, lá no Porte de Salomão, está então ali agitando a cidade. Muitas pessoas estão acreditando em Jesus devido à pregação e os prodígios que estão acontecendo pelas mãos dos apóstolos. E eles então tentam repreender Pedro e João de que preguem o nome de Jesus Cristo. E Pedro, aquele homem ousado, aquele homem que venceu o medo, que deixou-se iluminar, que fez a experiência da ressurreição, ele agora começa a pregar e ninguém nada pode lhe parar. E ele então vai perguntar, vai dizer melhor, é melhor então obedecer a homens ou a Deus? A quem eu quero obedecer? A quem você quer obedecer? A Deus ou a homens? Essa pergunta que fica para nós nessa primeira leitura de hoje. E é claro que os discípulos fizeram a sua escolha. Escolheram permanecer fiéis no anúncio do Evangelho. Esse anúncio que no finalzinho do Evangelho que nós acabamos de ouvir de São Marcos, Jesus deixa como legado para os discípulos. Ele terminou a sua missão. Agora a missão tem continuidade com os discípulos. Ide pelo mundo todo e pregai o Evangelho. Esse é o mandato do Senhor. Aí surge a igreja, desse mandato do Senhor, de ir evangelizar. Então é preciso deixar-se conduzir. É preciso obedecer a Deus do que aos homens. É triste que, infelizmente, muitos cristãos deixam, então, ali se obedecer por homens. Homens que, então, vêm trazer uma ideologia, cultura de morte e querem, de todas as formas, incutir isso nas nossas famílias, nas nossas casas, tentando, então, destruir aquilo que é mais sagrado nos nossos dias, a família. Então, meus queridos amados irmãos, é preciso deixar-se iluminar pela luz que vem do Cristo ressuscitado e que o Espírito Santo de Deus nos dê sabedoria, o dom da sabedoria, para que nós possamos sempre obedecer a Deus mais do que aos homens. E assim poderemos também, como Pedro e Paulo, diante de toda a adversidade, dar testemunho do Cristo ressuscitado. Que o Espírito Santo de Deus seja a nossa força, Maria Santíssima, nossa Mãe, nos ajude nessa nossa caminhada, para que nós possamos também ser fiéis a todos os ensinamentos do seu Filho Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a você, meu amado e minha amada, que faz parte dessa nossa família, desse nosso canal. Que alegria poder tê-lo a cada dia,
podendo então ali se alimentar da riqueza que emana da palavra de Deus. Você que ainda não se inscreveu em nosso canal, é fácil, clique aqui embaixo em inscrever-se no vermelho, venha somar também conosco, ajude-nos a divulgar esse canal, esse vídeo, para que a palavra de Deus possa também alcançar os corações de tantos irmãos que se encontram aí afastados daquilo que realmente vale a pena nessa vida, o amor de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Maria Madalena, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço a cada um de vocês, até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir. Espero por você.